Olá, já estamos de volta com o nosso curso Técnicas de Memorização e Aprendizagem Acelerada com Alberto Delisola. Nessa segunda aula, que está começando agora, o Alberto promete que a gente vai aprender técnicas para como se lembrar de nomes, fisionomias, listas de supermercado e outras atividades do dia a dia que são super importantes e que a gente anda fazendo muito mal. Mas a gente já começa lançando um desafio para vocês que estão aí participando super do nosso chat e que a gente está adorando. Qual é o desafio, Alberto? Olha, o desafio é o seguinte, a gente fez 3 mudanças no nosso cenário e eu quero ver você aí de casa, você que está em Moscou nos assistindo. Olha, só ele entendeu, tá vendo? Se você vai perceber 3 mudanças no nosso cenário. E assim que você perceber, pode mandar no chat quais são essas 3 mudanças. Você não vai ganhar nada não, mas vai ganhar o troféu Joinha do Alberto. E vai ficar muito feliz com isso. Bom, Domingas, enquanto o pessoal está tentando descobrir esse desafio... Sim, e as câmeras estão mostrando já... Estão mostrando 3 mudanças aí que tem, umas mais discretas, outras menos discretas. Enfim, você vai tentando perceber e ver que se o gorila invisível está aí, mais uma vez, enquanto você está assistindo a aula, te aterrorizando. Bom, então a gente vai começar nessa aula 2 a falar realmente de estratégias internas para trabalhar com a nossa memória ainda mais. Então, enquanto você descobre o desafio, eu já vou começar a explicar técnicas para você aprender cada vez mais. Então, antes da gente falar de técnica, temos que falar do chamado monitoramento da memória. Você sabia, Domingas, nós temos que monitorar a nossa memória. Como é que se faz isso? As pessoas acham que eu sou um computador. Uma vez, numa rádio, me perguntaram assim, depois de uma entrevista enorme, quantas vezes eu te perguntei usando o termo mas? Sei lá, velho. Como que eu vou saber, seu idiota? Impossível! Claro que você não falou assim com ele, né? Olha, o pessoal já está dizendo, Já só tá? porque você já lançou um desafio, o Alberto Luiz e a Renata Ápida, deixa eu ver, e a Elvia Angeli, tá dizendo que você trocou a sua camisa. Ah, perceberam a primeira mudança. Eles perceberam. E olha, a Elvia percebeu que tem um rolo amarelo ali acima do quadro. Nossa outra mudança. Boa. Peraí. A Elvia percebeu que tá de blusa preta e que tem um negócio laranja ali. Perfeito. Nossas 3 mudanças. Mas vem cá, ninguém percebeu os 3 juntos. É, porque o gorila invisível está sempre agindo. E, então, quando eu estou falando daquela entrevista, da pessoa que perguntou da palavra mas, as pessoas acham que eu estou ligado 24 horas e usando minhas técnicas 24 horas por dia. Isso não acontece. Não acontece comigo, não acontece com nenhum campeão de memória. Na verdade, acontecia com um cara chamado Rayman, que era o Kim Peek. Ele tinha um transtorno no cérebro dele, que ele guardava tudo com uma memória realmente fotográfica. Então, o ponto é, se você não monitorar a sua memória, olha, agora eu preciso usar essa técnica. Agora eu tenho que prestar atenção nisso. A sua memória simplesmente não vai funcionar. E a primeira coisa envolvendo o monitoramento de memória que a gente vai falar se chama atenção. Não, e o curioso é que a Cristiane Nakayama está dizendo que o papel laranja e o amarelo não estavam, ela percebeu, mas ela acha que a cadeira vermelha não estava também. E a cadeira já estava. Só vai perceber que a cadeira é a mesma quando assinar e educar. E assistir mais uma vez. Aliás, você sabia, Domingas, que eu também tenho um canal no YouTube? Sabia, então já que eu tô aproveita para contar aí pro pessoal. Do Assinatura da Educar, também a assinatura do YouTube. Você que está com atenção, querendo também conversar com o Alberto, youtube.com/supermemória. Lá eu vou tirar várias dicas, dou várias dicas e tiro suas dúvidas sobre memorização, sobre hipnose. Teve uma dúvida aqui, quer tirar a dúvida, pode me contatar nas redes sociais. Por favor, haters, não venham. Se você for amiguinho, se você for gente boa, se você quiser aprender, pode inscrever. E atenção, nossa memória não funciona sem atenção. Ou seja, independente de qualquer coisa, antes de começar a usar a técnica, você tem que parar e prestar atenção. Agora, mais do que isso, Domingos, eu estava vendo um filme, não sei se você viu esse filme, farei propaganda desse filme agora, The Walk.
A Travessia. Sim, sim. Chegou a assistir esse filme? Já vi. Eu assisti esse filme e eu achei ele bem interessante, que tem uma hora, é um cara que vai atravessar as Torres Gêmeas com equilibrismo. Eu vou dar um spoiler, porque todo mundo sabe que é uma história que já foi real, o cara não caiu, todo mundo sabe que ele não cai, mas isso não compromete a beleza do filme, é um filme bem legal. E tem uma coisa que o professor do equilibrista fala, é que quando ele está no equilíbrio, os maiores equilibristas, não sei se é verdade, mas a metáfora foi bem bonita, os maiores equilibristas morrem nos últimos 3 passos. Os últimos 3 passos, depois que ele já deu mais de 100 passos, aqueles últimos 3 que fazem o equilibrista morrer. Por quê? Falta de atenção. Na verdade, aquilo que você mais esquece, às vezes é aquilo que é mais fácil. Por exemplo, você vai ter que lembrar o nome de alguém que chama João. Aí você pensa, João, eu vou lembrar, é um nome tão fácil. Vou lembrar, é um nome comum, vou lembrar, João. Esquece, por quê? Não revisa, a transitoriedade surge. Vou conhecer alguém que chama Epaminondas e vou ter que lembrar do nome dele. Cara, você já começa. O nome do cara é Epaminondas. E aí, Epaminondas, você que está nos assistindo, mande mensagem. Mande mensagem. Então, o ponto é, aquilo que é mais difícil, a gente costuma dar uma atenção maior. E aquilo que é mais fácil, a gente acaba simplesmente ignorando. Então, atenção, não menospreze as informações. Inclusive, não sei se já perceberam, recado. Quando você recebe um recado e você anota, você depois pensa, eu lembrei sem precisar de ler o recado. E não percebe que foi o monitoramento da necessidade de escrever que fez você se lembrar. Então, pare o que você estiver fazendo, atenção, para a partir daí começar a usar as técnicas, a gente vai começar a ensinar agora. Você que chegou aí agora, não está sabendo o que está acontecendo, a gente está ensinando você a melhorar a sua memória. E você já chegou na hora certa de aprender a nossa primeira técnica de memória. Inclusive, você falou aí do caderninho, da anotação. Isso é importante ter isso, assim, um caderninho com papel ali, é isso? Não, e os nossos assistentes, nossos convidados já estão preparados também para o seu caderninho. Super! E enquanto eles mostram o caderninho, mostra de novo o caderninho, por favor, os câmeras pegam eles com o caderninho. Eles pegam o caderninho que eu vou tirar se ninguém perceber a cartolina que está atrás. Não, inclusive, não, eu preciso fazer... Ninguém percebeu? Não, o pessoal percebeu, você já avisou. Eu queria só comentar que a Rosana Ré disse assim que dos 3 desafios que a gente lançou, quais são as 3 modificações do cenário, a Rosana disse, a blusa, legal, flip chart, legal, e o papel azul. Que papel azul? Rosana, eu acho que era o papel amarelo, mas tudo bem. E o Fernando Mazzoni disse que era uma formiga amarrada ali na mesa? Esse cara é demais. Esse é bom. O zoom dele é muito bom, mano. Esse aí é bom. E tem mesmo. Esse aí tem olho de lince. Poxa, mas essa já estava, né? Essa já estava. Mas legal, valeu a atenção. E agora, eu vou ensinar a técnica para você, coleguinha, que já senta do lado daquele funcionário onde você trabalha e chama ele de, e aí, amigo? E aí, colega? E aí, chefe? E aí, mano? E de acordo com a sua região, você chama ele de um apelido diferente simplesmente porque você não sabe o nome. E eu vou dar umas técnicas de pessoas desmemoriadas. Antes de ensinar a técnica que funciona, eu vou falar uma estratégia que eu usava quando eu tinha a pior memória do mundo. E essa técnica era perguntar o e-mail. Uma estratégia que eu já usei quando eu tinha memória péssima, que eu chegava para a pessoa, e aí, beleza? Estou precisando do seu e-mail. Que ótimo. Aí o cara chegava assim, borboletinha 2. Se for adolescente, não vai funcionar. Se for adolescente, não funciona. Agora, se for adulto... Normalmente as pessoas usam os nomes. Agora, tem pessoas que têm e-mail lá, né? Beleza, pode mandar um e-mail para mim, é técnica245@educar.com.br. Nunca vai conseguir realmente descobrir usando essa técnica. Então, perguntar o e-mail, uma coisa que uma vez eu usava, era perguntava a pessoa assim, você tem ascendência de outra nacionalidade? Você é italiano? Qual é o seu nome completo? Aí a pessoa, meu nome é João da Silva Sauro. Aí você, não deve ter não e tal. Enfim,
Eram as desculpas que eu, quando eu não era o Alberto Delísola da memória, eu era Alberto campeão do esquecimento, utilizava para poder tentar no dia a dia desenvolver melhor. Agora, quando ele vai falar de nome e fisionomia, eu vou dar duas técnicas. A técnica básica e a técnica avançada. Para ensinar a técnica básica, eu vou chamar o amigo Luciano para vir cá. Pode vir cá, Luciano. Vamos Não precisa lá, trazer nada, Luciano. não? Precisa não, precisa não. Precisa só do seu sorriso. Vocês agora de casa, por favor, Luciano, pode ficar aqui, Luciano. Tem que pegar você bem bonitão na televisão. Foque só no Luciano, por favor, dá um enquadramento no Luciano. As pessoas vão memorizar o nome do Luciano e eu vou ensinar como as pessoas vão memorizar o nome do Luciano. Ótimo. A técnica básica, ela diz o seguinte. Você vai olhar e pensar o seguinte. A pessoa chama Luciano. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Pensar. Será que eu conheço alguém que tem esse nome de Luciano? Vamos supor que você tem um amigo que é tenista e chama Luciano. Tá. Você vai imaginar que esse Luciano aqui está jogando tênis, esse. Se você, por exemplo, tem um amigo Luciano que é advogado, você vai imaginar então esse Luciano fazendo uma grande defesa. Faça isso, obrigado. Faça aí a grande defesa. Agora, mais fácil ainda, se você tiver alguém da sua família que se chama Luciano, imagine que ele está na sua casa substituindo essa pessoa, é um grande amigo dessa pessoa. Ou seja, o primeiro ponto é, já percebeu? Pode sentar, Luciano. Parabéns pela sua atuação, Luciano. Luciano foi perfeito, pode sentar. Atornato, perfeito. Luciano foi perfeito, vai ser contratado como fixo. Aquele meio do plateia, vocês vão jogar ele fora, deixa só o Luciano. Vai estar sempre ali. Vai ficar o dia todo, Luciano. Agora, por que eu estou falando essa questão do Luciano? Mande no chat se tem alguém que você conhece que chama Luciano e qual a associação que você usou, que mais tarde a Domingas vai passar pra gente. Porque essa técnica é a que a gente usa mais intuitivamente. Domingas, já percebeu como que a gente sempre se lembra de alguém que tem o nome dos nossos pais? Ah, sim. Você conhece aquela pessoa e você geralmente comenta o assunto. Como minha mãe, como é meu o pai, nome da minha mãe. Essa é minha filha número 2. É o nome do Silvio Santos faz isso, né? Essa eu fiz a comercial, obrigado. Fez o fiz o comercial agora. Conseguiu fazer. Conseguiu fazer, Ele tirar um tava merchandising meu. Olha o monitoramento O aí. monitoramento. Então, o ponto é, primeira coisa, a gente já tem esse hábito. Vamos expandir esse hábito. Tá. E sempre utilizando de visualizações, sempre utilizando de mentalizações. Agora, mais do que isso, repita o nome. Lembra quando eu disse da transitoriedade? Então, primeira coisa que você vai fazer, volte aqui, Luciano, por favor. Qual o seu nome? Luciano. Tudo bem, Luciano? Prazer, eu sou o Alberto. A gente começa a conversar. Talvez eu comente alguma coisa sobre o nome. Luciano. Luciano é o nome de um amigo meu que é tenista. Você também gosta de tênis? Você gosta de tênis? Que coincidência. Citei o nome no meio da conversa. Agora, mais importante do que isso, eu vou buscar links. Quando eu for conversar com ele, criar links, eu vou criar links usando o nome dele. Lembra da transitoriedade? Gente, se falando sério agora, até agora foi zoeira. Não, na verdade não, foi tudo sério até agora. Mas uma coisa que você tem que tirar dessa aula, transitoriedade, revisões, memória requer revisão. Então, se eu quero conhecer o nome dele agora, já fiz aquela associação, eu vou falar assim, Luciano, você gosta de Guerra nas Estrelas? Adoro. Não daremos spoilers. Atenção, o informativo, pode sentar, Luciano. Você aí em casa que dá spoiler, conta o que acontece no filme. Eu te odeio. Eu te odeio. Mas vem cá, essa técnica, inclusive, de ficar repetindo o nome é uma coisa que os políticos fazem muito, que a gente bem sabe, né? O tempo todo. O tempo inteiro. O tempo Falam, todo. repetem, e você acha, nossa, ele realmente, ele tem atenção, ele tem a consideração com essa pessoa, né? Tem um político famoso aqui em São Paulo que jamais falaria o nome. Jamais! Mas algumas pessoas podem até ficar especulando, mas que ele faz isso de forma pensada. E um amigo meu, que é envolvido com política, ele falou que teve a visita desse político e ele chegou, Henrique, você
Tá fazendo o quê? Aí o meu amigo falou, tô fazendo medicina. Passaram 3 anos. Ele chegou assim, você é o Henrique, não é? Já deve estar perto da formatura. Aí o Henrique falou, que isso? E o pior é que, ou o melhor, que você pode usar agora, é que, na verdade, o nome cria intimidade. Quando você chama você chama alguém pelo nome, você se torna um amigo sem ser invasivo. Então você aí que é vendedor, que quer fazer rapport, né, criar esse vínculo com as pessoas de uma forma, essa empatia de forma mais intensa com as pessoas, memorize o nome dos seus clientes. Quando, eu lembro, tem um vendedor de uma loja que guardou meu nome. Você fica constrangido na primeira vez que ele chama pelo nome e nunca mais você tem coragem de ir naquela loja chamar outro vendedor. Porque ele chega, oi Alberto, tá precisando de quê? Nossa, o cara sabe o meu nome, o cara é meu amigo. E o legal disso é que geralmente quando você trabalha com acesso ao público, é difícil você conseguir dosar o que é realmente intimidade e o que realmente é empatia e os limites disso. Porque tem, às vezes, a pessoa exagera, né? Fica perguntando da vida. Nossa, mas que blusa bonita. Tipo, você ir para comprar um negócio, que blusa bonita, não sei o quê, e uma coisa que não tem sentido algum. Então, revisando, a primeira técnica básica, você vai pensar se conhece alguém que tem esse nome. Aliás, no chat, para poder memorizar o Luciano, eu peço vocês mandarem aí se vocês conhecem alguém que chama Luciano. Alguém mandou já aí? Não, por enquanto não. E aí, pessoal? Conta que Ninguém tem conhece, ninguém conhece Luciano, nenhum só outro o nosso Agora, Luciano. nome quando diferente. não conhecem, a gente vai usar a técnica avançada. Então vamos lá. Como é que Como é essa técnica avançada? Vamos supor que você, por exemplo, mora num país que não tem o nome Luciano assim com frequência, vai memorizar um nome estrangeiro. Você vai pegar o Luciano e associar com alguma palavra que inicia com a mesma sílaba com o Luciano. Luciano, mais uma vez, por favor, dá o ar da graça. Olha para lá. Você pode imaginar o seguinte. Pode ficar bem perto daqui para dar luz. Ver sua careca bem Luz, brilhante. falar em luz. Não vou escrever nada, não. A ideia é a seguinte. Já percebeu, Domingas, que quando você esquece o nome de alguém, lembrar a primeira sílaba é o mais difícil? Lembrar a primeira tudo é sílaba difícil, é o mais difícil. Por quê? Porque a gente precisa do gatilho. Depois aquela coisa da ponta da língua, né? Justamente. Se eu falo, meu nome é Lu, o cara vai saber que é Luciano. O cara vai lembrar que é Luciano. Então, por favor, close no Luciano. Você vai imaginar uma luz bem forte. Luz para te lembrar de Luciano. Você vai pegar alguma coisa do rosto dele que está te chamando a atenção e associar uma lâmpada ou uma luz. Talvez o cavanhaque tenha chamado a atenção, talvez a careca, talvez... Não vou ficar sacaneando o coleguinha, não. Não sacaneando o coleguinha. Aí você vai criar uma associação. Talvez, sabia que associações dramáticas, elas funcionam ainda mais? Se você imagina, por exemplo, que eu peguei uma luz, uma luz enorme, e quebrei na cabeça dele, se você imagina isso com bastante violência, bem Tarantino, você vai se lembrar que, nossa, eu quebrei uma luz na cabeça dele. Mas agora você criou uma associação terrível. Terrível, igual as Torres Gêmeas. Explodindo. Igual as Torres Gêmeas. É Por verdade. isso que memoriza. Pode citar Luciano? Luciano Valeu, Luciano. vai cobrar o cachê depois. As pessoas vão conhecer Então ou a encontrar técnica o Luciano avançada na é rua. essa. Então, por exemplo, se você vai memorizar o nome de alguém que chama Paulo, você pode imaginar um pedaço de pau. E pegar esse pedaço de pau e imaginar que está atravessado aqui na orelha, ou que vai bater na cabeça. Você pode imaginar de uma forma bem lúdica, e se for sangrento, não tem problema. Seria assim, quanto mais diferente ou bizarro, seria inusitado, seria mais fácil para nós resgatarmos essa informação. Perfeito. Esse cara é demais. Muito bom. Porque, na verdade, vamos Com a supor que terra você está andando na rua e você vê uma mosquinha. Cara, aquela mosquinha vai sumir da sua mente em pouquíssimos segundos. Ela não vai existir mais. Em poucos segundos, aquela mosquinha vai sumir. Agora, vamos supor que você está andando na rua e vê um elefante voando. Claro que você vai lembrar do elefante voando. O elefante, cara, tá voando. O elefante gigante voando, você vai lembrar. Tudo aquilo que é bizarro, que é violento, ou que é engraçado, também engraçado funciona bem. Você vai se lembrar mais. É a gente tentar usar nossas emoções para poder associar aquilo. Mas, finalmente, mais importante que as emoções,
o hábito. Memória requer hábito. Ou seja, todo mundo já sabe que ele é o nome do Luciano. Toda a nossa plateia já guardou o nome do Luciano. Todo mundo sabe o nome dele. Agora, por quê? Porque a gente conscientemente parou, prestou atenção, criou uma associação. Seja ela simples, seja ela complexa. Agora, é claro que vai surgir um nome que é impossível usar qualquer tipo de técnica. Ai, tudo bem? Qual é o seu nome? Código Feijão. Igual, aliás, eu contei um amigo que é chinês. Cara, sem brincadeira, é impossível aprender aquele negócio. Tchê, tchô, tchê. Normalmente eles fazem, inclusive eles fazem um diminutivo, né, para você Sim, ter... eles criam algum apelido. Eles fazem alguma adaptação do alguma nome, adaptação, né? exatamente. Não, e o que é mais complicado, aí acontece. Esses casos são os únicos casos que você tem que usar só a força bruta, que é repetir. Agora, todos os outros normais, você vai poder utilizar uma técnica legal. Agora, quero saber o seguinte, Domingas. Será que os nossos convidados são prontos para mais um desafio? Poxa, Será que eu acho vocês, que sim, vamos lá. O pessoal tem vocês que... aí de casa estão preparados para mais um desafio? Manter E esse sua desafio memória. vai ser ainda mais interessante. A gente vai fazer o seguinte. São 2 testes. E assim que eu falar que acabou o tempo, o pessoal do chat vai mandar a sua resposta. Beleza? E assim que acabar o tempo, os nossos convidados são eu para a resposta. Tá. E depois farei um segundo teste. Todos esses 2 testes vão envolver escrever o máximo de palavras o possível. Você vai escrever o máximo de palavras escrever possível o máximo de palavras? daquilo Tá. que for perguntado. Então, você vai escrever no seu computador o máximo de palavras possível de cada teste. E assim que escrever o máximo, assim que eu interromper, você vai mandar para o chat para a gente depois discutir sobre esses dados. Você fala primeiro e depois nós escrevemos. Eu vou dar a Você pergunta fala, a gente escreve. e vocês vão escrever. O pessoal de casa já vai preparado já no computador para escrever, certo? No chat. E todo mundo vai ganhar troféu joinha do Alberto. Eu sei que está doido para receber um abraço amigo virtual do Alberto e troféu joinha. Então, o primeiro teste é o seguinte. Eu vou escrever aqui na lousa. Vou escrever na lousa uma letra. E eu quero que, por favor, chega bem perto aqui, para poder escrever essa letra e todo mundo perceber bem. Isso. E vai aproximando do youtube.com supermemória. Enquanto aproxima, você já fez a Olha inscrição? só a estratégia. Você já fez a sua inscrição? Isso. Muito bem, muito bem. Isso, não precisa cortar o meu site, não. Pode deixar meu site. Obrigado. O que a gente vai fazer? Vou escrever uma letra aqui. Vou escrever uma letra. Pode deixar aqui, Vou escrever a letra. E assim que eu falar valendo, vocês vão ter 15 segundos para escrever o máximo de palavras que começam com essa letra. Dá o papel E aqui, você aí de casa também. Você aí de casa, assim que eu escrever essa letra, você vai ter 15 segundos para escrever o máximo de palavras que se iniciam por essa letra. Beleza? E a letra vai ser, atenção, esperando, eu não tenho que fazer tanta conta assim. N, valendo. Máximo de palavras possível. Sem atrapalhar o coleguinha. Acabou o tempo, acabou. O Luciano queria roubar com o vídeo. Mas aí acaba sendo quem mas consegue é escrever rápido mais mesmo. rápido. E você aí de casa, Eu escrevo devagar. mande as suas respostas, não precisa roubar, hein? Nós temos um detector que vai identificar que você roubou. Sabe E eu isso? vou fazer a Tá zoeira. brincando que a gente escreveu as mesmas palavras. E tem isso também, as pessoas escrevem as mesmas palavras? Eu vou falar sobre isso Depois. daqui a pouco. Ok. Domingas e seus spoilers. Nossa, não, mas eu já vi o que eles escreveram. Ela viu escreveram aqui as mesmas a coisas do que lado. eu. Ela roubou do coleguinha. É aqui. Agora vamos fazer o nosso segundo teste. Ó, não, lá. tá, vai lá. Sem falar as palavras. Não precisa Ah, falar. não precisa falar não, tá. Agora é o segundo teste e eu só vou ler o resultado do pessoal do chat depois que tiver todos os testes feitos. Depois a gente vai comparar os testes. Tá, vamos beleza? lá. Essa segunda também vai ter 15 segundos. E eu vou esperar o ponteiro ficar na posição agradável para isso acontecer. Você ainda usa o relógio de ponto. Vai lá, vai Com lá, vai lá. certeza. Agora eu já vou... Agora Domingas, perdeu. Eu perdi Ô, o tempo, pessoal. Domingas. E você já se inscreveu no youtube.com/supermemória? Já fez sua assinatura dentro do carro? Atenção, eu vou falar um tema. E vocês vão escrever o máximo de palavras deste tema, independente da letra. Por exemplo, se fosse cores, você poderia escrever preto, Cores. branco, Tá, amarelo, azul. beleza. E o tema que eu vou lançar agora,
que você vai ter apenas 15 segundos para escrever o máximo de palavras possível, e você aí do chat também. O tema é animais. O máximo possível, o máximo possível. Isso, já deu. O Sam tá roubando. Stop. Essa última do Sam, depois vai ter uma auditoria. Pô, essa Agora, eu queria que você no chat pensasse o seguinte, você aí de casa, você que está em Michigan nos assistindo, você achou mais fácil o primeiro teste ou o segundo teste? É claro que, estatisticamente, eu vou ter pessoas que acharam um teste mais fácil, outro teste mais fácil, mas eu vou ter a maioria achando um dos testes mais fáceis. Domingas, qual que você achou mais fácil? Ah, o primeiro. Você achou o primeiro mais fácil? Eu achei. Qual que você achou mais fácil? O primeiro. Você achou o primeiro mais fácil? Qual que você achou mais fácil? Mais fácil de escrever foi o segundo, com certeza. Claro que a estatística é o segundo. Obrigado, Sam, por me ajudar. Os meus convidados não me ajudam, porque eles foram contra a estatística. Porque, na verdade, o que a estatística nos indica? E é legal ter um resultado diferente, porque vai acontecer coisas diferentes mesmo. O ponto é, o que aconteceu no primeiro teste? Você precisava de um gatilho. Você precisava de uma coisa para disparar. Você não tem nenhum gatilho. Os animais eu tenho um gatilho. Ao pensar em animais, os animais vêm espontaneamente na minha mente. Agora, as palavras com N não. E sabe o que você fez, Domingas? Você ficou repetindo mentalmente. Então, esse foi o problema. Não, na verdade eu comecei com M. E aí eu fiquei, mas não precisa ser com uma letra só. E aí já acabou o tempo. Aí, enfim. Mas o ponto é, a pessoa e começa... Eu fiquei com na. A pessoa ficou com fica, na, porque você não tem um gatilho. Por isso que eu vou escrever aqui, você ir de casa, e se eu escrevesse a sua palavra aqui, o que você acharia? Oh. E aí? Já foi hipnotizado? E se eu ir na sua casa, na Groenlândia, eu chegasse e entrasse na sua mente e soubesse a palavra? As palavras mais votadas, eu não tive acesso ao chat ainda. Domingas, está com as palavras aí, Domingas? Nossa, o pessoal digitou super rápido. Pessoal dentro do cara, né? São nossos telespectadores brilhantes, magníficos, educar. Caramba! As palavras mais vistas foram navio, nave, nariz, nada. Tá brincando. Poucas pessoas escreveram neve. Eu escrevi. Eu senti. Eu senti a vibração quântica Da neve. Algumas poucas escreveram nuvem. Nome? Eu fui de nuvem. Nuvem. Essas são as palavras mais ditas. Provavelmente, quando as pessoas mandaram as palavras... Vamos lá. Não me dê a resposta ainda, porque eu tenho Não, mais tá. a dizer ainda. Tem Beleza. mais a dizer, eu senti agora. Alguém pode ter mandado um nome de alguém especial. De uma pessoa especial. Um nome próprio. Por que acontece isso? Na verdade, você precisava de um gatilho para essas palavras. Então, você começou a fazer e foi saindo as palavras mais comuns, que é navio, nave, nariz, nada. Eventualmente você desistiu do na e foi pro né. E saiu neve. Agora, o mais curioso é que se você conhece alguém que tem bastante contato, que você gosta, que tem o nome que começa com N, pelo vínculo afetivo ou por conhecer, essa palavra está pré-ativada. Ou seja, por isso, alguém escreveu... Quais as palavras o pessoal mandou? Olha, navio, campeão. Campeão. Campeão número 1, que foi o primeiro Campeão. aqui, Muita gente. A Adriana Leal, Laís Martins, Chico Bernardes, a Cineia Santos, a Luísa Gomes. Todo mundo, eu inclusive e os meninos também. Navio, 100% de aproveitamento. Né? Depois vem nada, que eu acho que Nada. vem mais. Olha, tem nabo, acabou saindo aqui também. Nabo. Nadar, nenhuma. Perceba que palavras com na vão ser as campeões de Sempre as audiência. né? Agora, mais curioso não é isso não, Domingas. Tem mais. Ah. Eu sei mais sobre a mente dos nossos telespectadores. Esses telespectadores sabem o seguinte. Quando eu falei a lista de animal, nada mais comum do que eles mandarem um cachorro. O cachorro é um animal normal, comum. Não mandaram o cachorro? Mandaram. Mandaram. Não, Mas mais engraçado é isso não, Domingas. Não. Mais engraçado é o gato vir junto com o cachorro.
Cachorro-gato. E o passarinho. Cachorro-gato. Não, o que eu achei muito interessante, voltando lá naquela questão, Maria Isabel Nobre escreveu aqui, nada, nunca, não, neca, Sim. Nuno, ninguém, Núbia. Ela ficou ali na negação e aí ela conseguiu E várias ela conseguiu, palavras. ela criou a estratégia e dela. dois nomes. Ela Foi criou ótimo. estratégias dela. Né? E perceba que, por que é interessante falar dessa questão do gato? Porque como que a pessoa criou a estratégia mentalmente para conseguir falar aos animais? Ela fez o seguinte, ela eventualmente ou começa nos animais que ficam em casa, que é gato, cachorro, porco, passarinho. galinha, Aí depois frango. o que ela faz? Ela vai ou para a fazenda ou para a selva. Então, ou as pessoas saem de casa para a selva e colocam leão, tigre, jiboia, ou então ela vai para a fazendinha, coloca porquinho, galinha, boi. Eu fui pro mar, que eu fui de baleia e golfinho. Ou então vai para o mar. Cada um vai. Agora vocês sabiam que eles são mamíferos. Importante a gente também dizer sobre isso. Muito interessante, é verdade. Agora, por que eu estou falando sobre isso? Nossa memória funciona bem quando a gente trabalha com hierarquias e com categorias. Vou fazer mais um teste com você de casa. Tá. Hoje a gente está demais nos testes. Não, eu tô só rindo porque a Elvia mandou aqui gato, cachorro, coleira antipulgas. Coleira antipulgas, perfeito, perfeito. Olha, ela vai ganhar o prêmio. Para ver o joinha do Alberto. Porque a coleira antipulgas, ela confirma a minha teoria. Na verdade, que a gente sabe da memória, que ela funciona com categorias. Muito bom. E lembra quando a gente falou da lista de supermercado? E se eu tivesse essa lista de supermercado? Deixa o pessoal. Memoriza ela agora. Pode deixar na lista, o pessoal de casa memorizar. Eles vão memorizando essa lista. Sem comprar essas coisas. Imagina. Não é tão difícil. Não é tão fácil assim. Mas tem uma coisa, Domingas, que a gente pode fazer para ficar mais fácil. O quê? A gente pode criar categorias. Por quê? Se você cria categoria, olha, você vai ter que guardar só 4 informações. Eu tenho que comprar óleos, carne, cereais e material de limpeza. Ou seja, em vez de ter que memorizar todos os itens, eu crio só as categorias. E o legal é o seguinte, ao lembrar da categoria, eu vou acabar lembrando de todos que estão lá dentro. Eu fiz uma listinha pequena por causa da nossa questão do tempo. Mas se eu fizesse uma lista com 20 produtos, você de casa ia também achar muito mais fácil memorizar com ela categorizada. Inclusive, isso ajuda muito na hora de você não perder tempo no supermercado. Porque aquela questão de você acabou de sair daqui do congelado e vai para o lado. Um também puxa o outro, né? Uma Esse é o coisa vai ponto. lembrando a outra. O ponto é o seguinte, quando eu uso categoria, Luciano hoje está brilhante. Hoje, Sam, você tem que mostrar serviço, Sam. Até agora o Sam mostrou serviço. Mas o Luciano... Ele está sorrindo. Ele está só sorrindo. Japonês é Aí a questão é o seguinte, a gente, ao pensar em óleo, isso, muito bem, deixa lá na tela, a pessoa já tem o gatilho do azeite, já tem o gatilho do óleo de soja, e você inconscientemente pode até pensar em outros óleos. Você começa, talvez a limpeza, ao lembrar de sabão de barra, sabão em pó, você lembra de detergente, você lembra de várias coisas envolvidas com limpeza. Sim. Então, o grande ponto é, para a lista de supermercado, primeira dica, usar categorias. Use categorias. Que é aquela questão da associação, né? Que a gente já tinha falado, né? Sim. Agora, eu vou falar uma coisa importante e que envolve a aprendizagem de um famoso professor que infelizmente faleceu ano passado, o professor Pierluigi Piazzi, que tem um livro chamado Aprendendo Inteligência, e ele criticava muito a educação no Brasil como está hoje e por que você que está aí interessado em vestibular, Enem, concurso, faculdade, mestrado, doutorado, pós-doc, por que a gente tem às vezes dificuldade de aprender? E ele fala muito, ele critica muito os hábitos que a gente tem de estudar. E esses hábitos eu vou criticar agora, as críticas que ele fazia, que vai ajudar você que está querendo aprender cada vez mais. E a primeira crítica que a gente vai fazer, ela envolve o hábito de leitura. Ora, o que leitura tem a ver com memória? Na verdade, se eu tivesse um exercício, uma aeróbica mental para realmente fortalecer minha memória, seria a leitura. A leitura de todas as atividades que a gente faz, cognitivas com o nosso pensamento,
A leitura é a mais complexa de todas elas. Seria a natação do cérebro, então. É, a Natália, na verdade, Olha. mexe o Sam, Vocês finalmente, provocaram ele. você de casa viu agora, finalmente o natação Sam do mostrando o cérebro. serviço. Mostrando o serviço. E o interessante é o seguinte, o Brasil é um dos países que menos pessoas leem. E o pior não é isso não. O pior é que a gente às vezes tem professores que não têm o hábito de ler também e querem forçar o aluno a ler. E se você não criar o hábito da leitura, você não vai aprender a ler bem. Agora, por que as pessoas não gostam de ler? Eu tenho 2 culpados em geral. Culpados! Vou acusar as pessoas agora. Infelizmente, temos 2 culpados, geralmente. Primeiro, geralmente, são os pais. Infelizmente, atenção, você aí de casa, que é pai, que é mãe, que é avô, que é bisavô, que é tataravô. Se você não ler, o seu filho não vai aprender a gostar de ler. Ele só vai aprender a gostar de ler se ele arranjar uma outra referência, que é o que acontece às vezes. Às vezes a pessoa gosta de ler porque teve um professor ou uma professora que o encantou pela leitura e ele acabou gostando muito. A gente não sabe, mas às vezes tem uma aprendizagem chamada aprendizagem vicariante. Esse é o termo técnico, mas que significa simplesmente imitação. Crianças e adolescentes aprendem muito por imitação. Na verdade, o ser humano em geral aprende pelo exemplo. A gente tem vários ditados, até populares, que falam a respeito do exemplo, a respeito da importância do seu comportamento. E se você chega para a criança e fala, não fala palavrão não, viu? E fala o palavrão, cara, o que adiantou você falar para a criança não falar palavrão? Nada. Você chega para a criança e fala, olha, Zequinha, só pode atravessar na faixa, viu? Beleza. Segura aí que a gente vai atravessar a Paulista. E aqui tem de carro passando. Ou seja, a criança não aprende assim. A gente é contaminado pelos exemplos o tempo todo. E isso acontece com as crianças também. Então, você pai, se você não gosta de ler, seu filho dificilmente vai gostar de ler. Agora, os pais também são vítimas. Porque eles foram vítimas, às vezes, que os pais deles não liam. Agora, o outro culpado, infelizmente, costuma ser a escola. É claro que tem professores que incentivam realmente a leitura. Mas qual que é o problema? O aluno hoje, frequentemente, não tem que ler por prazer. Ele tem que ler para fazer uma prova na segunda-feira. Ele tem que ler para fazer uma prova na quarta-feira. Tinha um livro que eu detestava, e é um livro extremamente elogiado, que é o Senhora. Senhora, cara, e eu ia ler José aquilo, de Alencar? José de Alencar, de Senhora, e eu detestava aquele livro. E eu queria ler Sherlock Holmes. E eu não estava interessado nem um pouco na Senhora. Desculpe aí, mas eu não estava interessado. Eu estava mais preocupado com outras questões. E o curioso é o seguinte, às vezes a gente não entende que livro é igual filme. Um filme que eu gosto, talvez você não goste. Eu não tenho que forçar a leitura. A leitura, ela tem que ser seduzida. Eu brinco quando eu dou aula que o dever do professor é seduzir. A ideia é seduzir pela aprendizagem, como aprender é bom. Então, agora, beleza. Vamos supor que você já não gosta de ler. O que o professor fala sempre, o professor Pierre no livro dele? Para você começar a ler a partir de hoje. A dica é, descubra qual o seu livro. Porque, na verdade, cada pessoa tem um livro, um tipo de leitura que gosta mais. Tem um menino que revolucionou a leitura e a educação no Brasil, que se chama Harry Potter. O Harry Potter, ele fez uma coisa que poucas pessoas fizeram, que é tornar... Cara, uma vez eu estava na UFMG e eu vi um menino de 6 anos com um livro do Harry Potter, dessa grossura. Como assim? Como assim? Crianças que na época estavam aprendendo inglês só para poder ler os livros em inglês que não tinham sido lançados, os livros em português ainda. Então, descubra qual é o seu tipo. Tem um tipo de livro, uma outra série chamada Crepúsculo, que pra mim, pessoalmente, eu detestei, porque pra mim, vampiro, cara, o vampiro tem que chegar, detonar, arrancar sangue, igual a entrevista do vampiro, sabe? Não tem esse negócio do vampiro chegar... Meninos do bairro. Hã? Meninos do bairro. Não tem esse negócio de vampiro, e aí, beleza? Eu posso ficar no sol agora de boa, sabe? Agora, o ponto é, se critica às vezes a qualidade do material a ser lido, mas na verdade...
antes da pessoa entender Shakespeare, antes da pessoa entender Machado de Assis, ela tem que entrar nesse mundo de alguma forma. Inclusive, foi curioso, na época do Harry Potter, a gente teve os órfãos do Harry Potter. Os meninos leram o Harry Potter e depois, acabou, o que eu faço agora? O que eu faço agora se o Harry Potter já acabou? Então elas começaram a buscar novas séries, novos conteúdos. Então a gente tem que entender isso. E você aí de casa, diga no chat, qual foi o autor que te fez gostar realmente de ler? Qual livro que você gosta de ler? E, enfim, continuando nessas críticas de educação, além da leitura, tem um mandamento do Pierre, que é o seguinte: aula dada hoje. Aula dada hoje é aula estudada hoje. Inclusive, frequentemente a gente vê críticas aos pais, que os pais eles não criticam o comportamento, às vezes, do dia a dia do aluno. Por exemplo, passou a semana toda e o filho ficou lá só jogando videogame, vendo televisão e tal, o pai não critica. Ele só critica a nota da prova, só importa a nota da prova, e não é a nota da prova que realmente tem relevância. A relevância que existe é o processo. Então, o importante é a criança assistir a aula, chegar em casa, criar um hábito de estudar. E o pior é o seguinte, nós temos pais que não gostam de estudar, professores que não gostam de estudar, que estão querendo fazer as crianças gostarem de aprender, e isso é algo difícil de acontecer. Entendi. Então tem essa questão da lição mesmo, né? De você fazer e Sim. tal, que tem uma razão, na verdade, isso, né? Não, e um problema sério, tem escolas em Belo Horizonte, que eu jamais faria publicidade. Jamais. Vocês jamais terão isso de mim. Nossos mais de 15 mil ouvintes ao vivo no satélite. O que acontece? Se o menino der um chute no coleguinha, ele vai receber de castigo, sabe o quê? Sem exercício de matemática. Sacanagem. Olha a ideia! Isso é muita sacanagem. Não, muito sacanagem. A ideia é a seguinte, a gente simplesmente está usando o estudo como punição o tempo todo. Então, eu queria encerrar esses nossos blocos para você pensar o seguinte, pensar o que é importante para você. O que te motiva de verdade? Então, quando você vai estudar, utilize positivamente aquela emoção do seu objetivo para poder estudar aquilo que você não gosta. Por exemplo, vamos supor que você não gosta de geografia, você não gosta de matemática, mas para passar em medicina você tem que aprender aquilo. Crie uma forma de poder lidar melhor com aquilo. Voltando àquela questão da sedução, que eu achei muito importante você dizer isso, que é importante as pessoas lerem, as crianças, principalmente quando você quer despertar esse interesse pela leitura, de que elas sejam seduzidas pelo que elas gostam, né? Então é importante fazer isso também, que você consiga trazer isso para dentro do seu universo, senão você não vai aprender mesmo, você não vai memorizar isso, né? Pois é, e simplesmente não aprende. Então eu quero que vocês agora finalizem pensando no seguinte, o que é importante para mim? Faça depois, na sua casa aí, ó, o que vai me motivar? E mais do que isso, aquela matéria que você não gosta, talvez, quando você se permitir estudá-la, você vai começar a gostar. Vou falar isso por causa de história. Na adolescência, eu odiava história. Eu detestava. Eu não entendia aquilo. Mas quando eu comecei a viajar, cara, eu comecei a ficar fascinado por aquilo. Você está aqui, aqui aconteceu tal coisa. Você sabia que aqui que aconteceu a marcha pela Constituição nos anos 30, aqui em São Paulo? Cara, você entender o que é a história é uma coisa fantástica. O problema é que, enquanto a gente estiver preocupado mais em ensinar pessoas a fazer provas e não seduzir as pessoas para a aprendizagem, cada vez a gente vai ter menos pessoas aprendendo. Você sabe que eu queria comentar aqui que o Adriano de Moura Rosa escreveu aqui dizendo que ele foi pôr a água para o chimarrão no intervalo e que só lembrou agora há pouco. Ô, Adriano, eu espero que não tenha queimado aí a sua chaleira, mas que isso é uma questão da memória também, que a gente está falando, né, de coisas do cotidiano, né, dos nomes, das listas, etc. E isso, né? inclusive, foi um excelente sinal. Não é? Porque se ele esqueceu, é porque a concentração dele aqui está tão alta
que o gorila invisível surgiu lá. Só espero que não tenha dado transtornos pro chimarrão dele. Exatamente. Não, acho que teve que fazer tudo de novo. Mas existe alguma coisa específica também para isso? Fora o alarme no celular, talvez, que a gente falou Na verdade, essas coisas, né? É uma coisa você sai de um interessante. lugar, isso foi um Sim. outro comentário aqui, fala, eu fui lá buscar não sei o quê, aí você chega, você está no banheiro, vou pegar não sei o quê. Você está lá, você fala, eu vim aqui buscar alguma coisa, não me lembro o que foi. Sabe por que acontece isso? É. Vou falar agora ainda, nesses minutos finais, essa dica secreta, que é a seguinte, tem a ver com a interrupção da multitarefa. Sabe quando que acontece? Sim. Vamos supor, por exemplo, você está indo na cozinha. Durante esse trajeto, o telefone toca. Aí surgiu a multitarefa. Aquele pensamento da cozinha vai ficar... O consciente, que estava todo preocupado com a cozinha, vai ficar preocupado com o quê? Com o telefone. Aí, então, toda vez que você é interrompido, a sua linha de pensamento vai ter dificuldade. Então, é muito comum, inclusive, às vezes a professora está dando aula e alguém faz uma pergunta que não tem nada a ver, ele perde o que ele ia dizer. Sim. E a melhor forma da gente fazer é policiar em relação a isso. Se você for interrompido, a chance de você esquecer é alta. E sempre mantenha objetos perto de você. E nunca separe esses objetos. Porque a gente inconscientemente lembra que existem objetos, mas não sabe quantos. Exemplo, você vai no correio. Só que na fila do correio, você está segurando vários livros em uma sacola. Os livros estão incomodando, você deixa na mesa, mas continua com a sacola. Você vai ser atendido, vai esquecer os livros. Por quê? Porque você lembra inconscientemente que estava segurando alguma coisa. Mas se você deixasse a sacola junto com os livros, você ia sair de mão abanando, não, eu estava carregando alguma coisa, minhas coisas. Você volta e pega essas coisas. Então, sempre que você estiver fazendo alguma coisa que requer atenção, monitore sua memória para não fazer nada de forma automática. Ou seja, pegou a carteira, estou colocando a carteira no meu bolso. Estou fazendo tal coisa. Se você não criar... Então, tudo isso acontece por causa do pensamento automático, por causa da multitarefa. Entendi. Queria, relembrando então, aproveitando para a gente fazer esses resuminhos, né? Sim. O que a aula dada hoje é aprendida... Aula estudada hoje? Resumida, revista hoje, né? Essa coisa do nome é uma coisa muito curiosa, porque então você tem que criar as suas associações, não é isso? Sim, na verdade, mais importante do que a técnica é o hábito de se preocupar com o nome. Porque às vezes a gente acha que esqueceu o nome de alguém, mas a gente nem chegou a lembrar aquele nome, nem chegou a guardar aquele nome. Às vezes você nem lembrou aquele nome em momento algum. Você nunca soube aquele nome. Agora, além de prestar atenção, se você pensa em criar as associações, sua memória vai funcionar ainda de uma maneira melhor ainda. Com certeza absoluta. Não, até porque lembrando disso, meu nome é Domingas, né? As pessoas, acho que nunca, é muito difícil ter uma pessoa que se chama Domingos. Domingos, talvez, faz associações e tal. Então eu acho que isso nunca foi muito problema para mim. Você falou da coisa do Epaminondas, né? É o seguinte, os nomes diferentes, o nome né? Domingas, por ser diferente, faz as pessoas lembrarem esse nome mais facilmente. Isso pode ter certeza absoluta. Que foi que você falou da coisa do José, sim, etc, sim, né? Perfeito. Entendi. E tem aqui uma outra questão que eu até anotei, que é do André de Souza. Ele diz assim, como é que funciona o cérebro em relação a quem tem distúrbio do déficit de atenção? Que acho que já é uma questão mais específica, mas né? será respondida. Será respondido. Será que ele já fez a assinatura dele? Não sei, André, responde pra gente. Tem que responder se já fez a assinatura da Educar. O ponto é o seguinte, a primeira coisa que tem que dizer, o transtorno de déficit de atenção, ele realmente existe, mas está banalizado. Está banalizado. A gente tem uma porcentagem de população que está tomando remédio, que é forte para isso, e que não tem necessidade nenhuma. As pessoas estão tentando compensar erros de hábito com remédio. Ou seja, a criança não tem hábito, não tem disciplina às vezes em casa, não tem às vezes hábito de se concentrar e toma remédio. Agora, considerando o distúrbio propriamente dito, ou seja, que a maioria das pessoas às vezes tem um diagnóstico mal diagnosticado, enfim, isso tem que ser muito bem diagnosticado. Porque é muito cômodo. O pai tá com a criança lá, entre aspas, enchendo o saco, vou dopar ele, sabe? É mais legal. É mais fácil fazer isso do que simplesmente fazer educação. Inclusive, tem uma estatística das crianças com transtorno de déficit de atenção da França, que é um dos poucos países que a quantidade de pessoa que toma o remédio é realmente pessoal que tem a doença. Porque as crianças francesas, elas têm uma educação assim, extremamente severa e elas têm limites. O que acontece é o seguinte, quem tem transtorno de déficit de atenção, ele não tem dificuldade de concentração. Ele, na verdade, ele tem perda de controle da concentração. O
que é uma coisa diferente. Ou seja, ele tem uma coisa chamada hiperfoco. Então corre o risco, não é só ele não prestar atenção, ele corre o risco de prestar atenção também por horas e ver vários filmes em sequência, por exemplo, não perceber, estudar várias horas, não perceber, assim como não prestar atenção em nada, porque ele perde o controle do que ele vai realmente prestar atenção. Então, além da medicação, o mais importante é ele começar a buscar, além do apoio, né, médico, e a gente de forma alguma ia dar qualquer instrução que ia tirar essa necessidade do apoio médico, essa ideia de que você simplesmente se pensar e se concentrar nessa ideia de se seduzir pela matéria. Porque se o cara que tem déficit de atenção se seduz, ele entra em concentração com certeza absoluta. Pode ver que é muito comum eles terem hobbies, atividades que eles gostam de fazer e que eles conseguem ficar horas fazendo. Maravilha. Muito bom, resposta dada, então. Resposta dada, perguntado hoje, dado hoje Dado também. hoje, muito bom. Olha, nessa aula a gente falou sobre estratégias super importantes que o Alberto está ensinando aqui pra gente, falou sobre o monitoramento da memória, sobre a memorização de nomes e fisionomias, técnicas divertidas, inclusive, assim como a importância das anotações e da leitura. Educar, sucesso é aprender sempre.